Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. A tecnologia já trouxe coisas muito boas para a humanidade. Várias invenções, a própria internet que você está utilizando para assistir esse vídeo aqui é uma dessas revoluções tecnológicas. Mas junto com essas revoluções também vai se criando um medo muito grande nas pessoas, a tal da inteligência artificial. Tem inteligência artificial fazendo música, tem inteligência artificial fazendo dublagem, tem inteligência artificial aí na sua casa, em algum tipo de assistente virtual, tem inteligência artificial no ar-condicionado, ela está por toda parte e as pessoas estão começando a ficar um pouco preocupadas. Até onde isso pode ir? A gente tá falando de um prazo muito menor do que vocês estão imaginando. Porém, existe um cidadão que já está brincando com essa ideia há algum tempo e há 10 anos ele trouxe a inteligência artificial como o centro de um grande filme. Nós estamos falando de Alex Garland e do seu filme Ex Machina, Instinto Artificial, que é a obra que aparece hoje em mais um filme stop aqui no Piuí. Eu queria que você fosse um robô que eu pudesse abrir, configurar completamente e instalar uma diretriz que te obriga a deixar like em todos os vídeos do Piuí. Mas já que eu não consigo fazer isso por meio da configuração, eu vou só pedir mesmo. Até onde a inteligência das máquinas pode ir? Essa era uma pergunta que ficava na cabeça de Alex Garland, que estava lá estudando programação e tudo mais, só que viu sua vida ser mudada quando lançou seu primeiro livro, A Praia, que gerou um filme que é estrelado pelo Leonardo DiCaprio. A Praia fez um sucesso tão grande que parecia não se encaixar muito com o que o Alex Garland queria para sua carreira. Então ele começou a criar um certo apreço por outros tipos de arte e aí ele foi fazer Extermínio, primeiro roteiro que Alex Garland escreveu e que é considerado por muita gente o melhor filme de zumbi de todos os tempos. Tem um podcast que elencou ele sendo isso aí, tá? No cinema, Alex Garland encontrou um universo que permitia que ele explorasse tudo que ele viu ao longo da sua vida e que tanto gostava, desde a tecnologia até o caráter um pouco mais artístico de outras funções que ele tanto adorava. E foi aí que aquele questionamento que ele se fez há muito tempo quando estudava programação voltou à sua cabeça. Até onde a inteligência das máquinas pode ir? Holy shit, man! E verdade seja dita, essa pergunta está em livros, em músicas, games, cinema há muito tempo. Várias outras obras já trataram disso, como Exterminador do Futuro, até Matrix. Na literatura, Duna fala sobre a Jihad luteriana, que conta toda essa história de como a humanidade acabou com os computadores porque eles se tornaram muito inteligentes e assim ameaçavam a vida das pessoas. Então esse questionamento está na cabeça de muita gente faz muito tempo, né? E aqui recebeu uma interpretação única que foi entregue pelo próprio Alex Garland. Lançado em 2015 com roteiro e direção de Alex Garland, Ex Machina, Instinto Artificial, mostra o Caleb, que é um programador jovem e tal, que trabalha na Blue Book, que é como se fosse o Google 2.0. Ele tá lá de boa até que ele recebe um e-mail falando que ele foi sorteado para conhecer o Nathan, que é o criador da Blue Book. Um helicóptero busca o Caleb e leva ele até o cu do mundo no meio de uma floresta, onde ele chega até a residência desse bilionário excêntrico que é o Nathan. E ali eles começam a conversar e logo o cidadão explica para ele que aquela casa é um pouco diferente do que se espera, porque na verdade ela é um grande centro de pesquisas. E o Caleb não está ali só para passar um fim de semana com o fundador, como era o que estava sendo divulgado. Acontece que está rolando um projeto super secreto e o Caleb tem agora a chance de mudar a sua vida desde que ele aceite assinar um contrato de confidencialidade. I think I need a lawyer. It's standard. It doesn't feel very standard. E aqui eles conseguem trabalhar muito bem o que são esses caras muito excêntricos, bilionários, donos de empresa. O Nathan fala que não, não precisa falar comigo como se eu fosse teu chefe, fala comigo de igual para igual, mas aos poucos ele vai largando o que ele realmente é, toda a prepotência que ele sente e tudo mais. You know, I wrote down that other line you came up with. The one about how if I've invented a machine with consciousness, I'm not a man, I'm God. I don't think that's exactly I just thought, fuck, man, that is so good. Cara, esse personagem é muito bem construído, né? Até lembra um certo alguém que a gente conheceu, né? É verdade. Caralho, saiu da beliche agora e já quer farpar, cara. A curiosidade é muito grande, o Caleb assina esse documento e aí o Nathan revela que ele tá ali para fazer um teste de Turing. Nomeado assim por causa de Alan Turing, o pai da computaria?
que é quando um humano analisa um outro robô e principalmente a capacidade que esse robô tem de se passar por um outro humano. Caso ele consiga, caso o ser humano não perceba que aquilo ali é um robô, então o teste foi um sucesso. Mas esse teste de Turing aqui é diferente do original. No original, ele não poderia estar vendo aquela máquina, ele deveria realmente conversar sem ver nada, para realmente ser um teste cego. Aqui, pelo contrário, o Caleb conhece o robô que ele vai conversar, a tal da Ava. Ela é uma robô humanoide que vive ali em um quadrado de vidro blindado e o Caleb vai até o local, começa a conversar com ela, se impressiona um pouco com a capacidade que essa robô tem de ir além do que se espera, mas em um primeiro momento o contato deles é bem superficial, ele vai para o quarto dele posteriormente, percebe que a cela onde a Ava vive é toda televisionada, então ele liga a TV, consegue ver o que essa robô tá fazendo e tudo mais. E quando ele liga a televisão, ele escuta até uma música assim: se você pudesse... Se você soubesse o que fazer. Na manhã seguinte, ele é acordado por uma empregada que deixa ali uns comes e bebe, sem falar nada com ele acha estranho, mas pô, tudo ali é estranho, entendeu? A casa não parece nem um pouco convidativa, não parece confortável, é tudo muito bizarro. E aí o Nathan começa a trocar uma ideia com o cara, Nathan esse que também é muito bizarro, e pergunta: o que você sente pela Ava? E aí o Caleb fala: eu sinto fascínio, né? Um robô muito inteligente e tudo mais. Mas aí o Nathan não quer essa resposta. Ele meio que fala assim: você não sente mais nada não? Você não sente um tesão? Sexo! Ele não entende muito bem o que está acontecendo, né? É uma máquina e tal. Então ele vai levando o Nathan ali na conversa. É uma máquina, mas tem entrada USB, né? In between her legs there's an opening with a concentration of sensors. You engage him in the right way, creates a pleasure response. É uma máquina, tem as suas entradas, mas o Caleb não tá meio que entendendo muito bem esse cara tão excêntrico que é o Nathan. Então ele simplesmente segue sua vida e vai pro segundo dia de conversas com a Ava. Só que nesse momento em que ele se encontra com a robô, de repente a energia do prédio inteiro cai. E nesse momento as câmeras se desligam. E é ali que a Ava se aproxima do vidro e fala pra ele: ó, o Nathan não é seu amigo. Fica ligado. You shouldn't trust anything he says. Não acredite nas mentiras dele. Ele falou pra apostar no Inter contra o Fluminense. Não! Esse filme teve um orçamento bem pequeno, é por isso que a gente não vai ver cenas muito grandiosas. A gente vai ver tudo numa locação um pouco menor, que é essa casa no meio do nada, e boa parte do filme foi gravada até num hotel. Os efeitos especiais que a gente vai ver realmente são ali na criação da Ava, para você poder ver o rosto da atriz Alicia Vikander, só que a parte de trás tem esses circuitos e tal, tem boas partes que são transparentes, então teve que ter um esmero muito grande. E vou dizer, efeitos visuais espetaculares. E tudo fica melhor quando você olha pro orçamento. Esse filme aqui custou 15 milhões. E ele venceu o prêmio de melhores efeitos visuais no ano que ele estava concorrendo com Star Wars Despertar da Força, que custou 245, e com Mad Max Estrada da Fúria, que custava 150. Então é realmente um trabalho muito impressionante com esse pequeno valor, porque tu não diz de jeito nenhum que esse filme custou só 15, né? A magia do cinema. Aliás, ele foi o filme mais barato desse século a vencer nessa categoria, né? A gente tá gravando isso aqui antes do Oscar 2024. Pode ser que o Godzilla Minus One, que é um caso muito similar, vença. E se eu não me engano, o Godzilla Minus One custou 10 milhões de dólares. Então ele se tornaria o mais barato. Mas isso não tira de maneira alguma os méritos de Ex Machina de ter um visual tão impressionante, não só em termos de efeitos especiais, mas a fotografia do filme, o design de produção dele é realmente impressionante. A gente compra muito a ideia de que esse cara tá em um gigantesco laboratório hipertecnológico. Show! Depois da pane, o pessoal vai jantar e aí o Caleb já presencia o Nathan tratando super mal a empregada, ele é extremamente estúpido e tal. E depois disso ele pergunta pro Caleb: ô meu, o que ela te falou? O que a Ava falou quando caiu a luz? E ele desconversa, diz que não falou nada, se faz de maluco. Não sei. No dia seguinte, o Nathan leva o Caleb até o laboratório dele. Lá ele mostra vários cérebros de robôs e tal. E ele também fala como é que ele trabalhou no projeto da Ava e como ele conseguiu tantas informações pertinentes para a criação disso aí. Então ele comenta: olha, eu utilizei a informação de cada usuário da internet do mundo. Eu ia lá, pegava informações de webcam, de microfone, comportamentos da internet, roubei todos esses dados para mim e utilizei. Simples assim. E aí o Caleb fala: pô, mas
isso que você fez é um pouco errado, né? Não é muito certo fazer isso. Ele fala, não é muito certo, mas todo mundo faz, eu fiz também. Yeah, and all the manufacturers knew I was doing it too. But they couldn't accuse me without admitting they were doing it themselves. E assim, não é só no filme não, tá? No dia seguinte, a gente vai ter o terceiro dia de testes. Aí o Caleb continua conversando com a Ava e a Ava fala, olha, eu quero uma coisa diferente hoje, eu vou fazer uma surpresa pra ti. Ela vai lá e coloca uma roupa comprida que esconde as partes robóticas dela, inclusive bota uma peruca, tá? E chega lá e começa a jogar charme pro Caleb. Are you attracted to me? What? Are you attracted to me? E esse virgão aqui já fica todo uou! E mais do que isso, ela não só joga charme, como ela dá uma metaforada nele e diz assim, eu sei que você está atraído por mim. Micro-expressions. Micro-expressions. The way your eyes fix on my eyes and lips. Fui metaforado. E aí a gente consegue sentir o desconforto do cara, tipo assim, ai droga, fui pego no pulo. Ok, Google. Amoleça meu pinto. Bom, ele tá apaixonado pela robô e vai questionar o Nathan do porquê que ele colocou sexualidade no robô. Por que a robô tá dando em cima dele, ele programou ela pra dar em cima dele, ele fica realmente indignado com isso aí, o Caleb, e vai perguntar pro Nathan. E o Nathan fala, olha, eu dei sexualidade pra ela porque isso é inerente aos seres humanos, então eu tô querendo tratar esse robô da maneira mais humana possível. Ele mete esse papinho, mas daqui a pouco a gente vai entender o porquê que ele fez isso. Eu quero gozar. Na entrevista do dia seguinte, o Caleb conta pra Ava que ele tá ali para determinar se ela parece humana ou não, se ela vai passar nesse teste de Turing ou não. Ela fica um pouco chateada e causa mais uma vez uma pane. E é nesse momento que a gente entende que essas panes, essas quedas de luz são causadas pela Ava, é ela mesma que faz isso. Algum tempo depois, o Caleb vai conversar novamente com o Nathan, passar as percepções dele, de tudo que está acontecendo, e naquele momento, assim como o Caleb revelou um pouco mais para Ava, o Nathan revela também algumas coisas para o Caleb. Por exemplo, ele afirma que o Caleb não foi escolhido por uma questão de sorteio. Nada disso, ele foi escolhido a dedo, pelo seu perfil, pelo seu comportamento. E que a Ava, inclusive, foi criada a partir de alguns gostos que ele tinha. Isso porque o Nathan conseguiu verificar, por exemplo, alguns conteúdos adultos que o Caleb costumava consumir, então ele desenvolveu a robô em cima do gosto particular do Caleb. Did you design Ava's face based on my pornography profile? Oh, shit, dude. E ainda deixa claro que o Caleb foi chamado não só porque ele é muito bom programador, mas porque ele também não tem amigos. Ele é um cara retraído e até dá a entender que ele seja ou não virgem. Talvez ele não é virgem, mas ele tem dificuldade de conversar com mulheres, se encontrar. Então ele é um cara retraído e o Nathan sabia que uma pessoa com esse perfil ficaria facilmente encantada pela Ava. Você é virgem? Por que tá perguntando isso? O Caleb, assistindo as telas da Ava, percebe que o Nathan vai até lá e começa meio que maltratar a robô, rasgando os desenhos dela e tudo mais. E aí o Caleb fica indignado, ele pensa, ninguém vai fazer isso com a minha mulher não. Então ele vai lá, chega no Nathan e fala, meu, o que você tá fazendo isso aí? Quem está louco não fode, velho. E aí o Nathan fala, ô meu amigão, você tá tratando isso da maneira que você não deveria, se acalma, relax. Ele vai lá e bota a play dentro da Hilux e dança. Esse filme aqui tinha tudo para ser um porre, porque são apenas 4 personagens dentro de uma instalação no meio do nada, um filme baseado em diálogos, sem cenas de ação, mas ele consegue criar esses pequenos momentos e essas paradas muito inteligentes do roteiro, que estão especialmente ali nos diálogos, para você entender cada personagem. Aqui eu encaro o Nathan como esse cara que, tipo, ele não tá nem aí porque o Caleb pensa dele, ou porque o robô pensa dele. Ele é um cara que conseguiu criar essas máquinas e ele se sente um deus daquilo ali, então ele criou aquela parada e ele não vai ficar respondendo por que ele tá fazendo tal coisa. Ele criou aquilo ali, então, meu, fica na tua. You tore up her picture. I'm gonna tear up the fucking dance floor, dude. Check it out. É um filme que começa a levantar algumas questões éticas, seja no momento em que ele ventila a ideia de que esse cara pegou dados de todo mundo e insinua que muitas empresas já fazem isso, que é uma prática super normal, seja no momento em que ele traz uma robô que é muito humana, mas que ao mesmo tempo nunca saiu de uma cela de vidro e que é tratada quase como um animal, entendeu?
Então ele consegue trazer vários questionamentos através de um texto muito inteligente, muito redondo e uma direção excelente do Alex Garland, que consegue criar um clima de desconfiança, de tensão. Ele vai criando isso na gente, a gente percebe que o Nathan tem algo errado, mas não sabe o que. Ao mesmo tempo, a Ava por vezes nos parece suspeita, a empregada também, e a gente não consegue entender muito bem o que está acontecendo, muito menos o Caleb, que está mais perdido que cego em tiroteio. Tá mais perdido que virgem puteiro. Nesse caso, não é muito diferente disso, né? E chama a atenção que aos poucos a gente vai percebendo que essa empregada meio que é uma escrava sexual do Nathan. E ele tenta oferecer ela pro Caleb. Mas o perfil do Caleb não é esse. Então ele não aceita essas coisas, entendeu? Ele quer distância disso, ele tem um certo nojo. Será que vale a pena dar um beijo sem amor? E ao mesmo tempo em que isso parece ele frustrando o Nathan, também pode parecer uma validação de que o cara de fato conseguiu o participante com o perfil que ele realmente queria. Você já transou? Já, pedi obesidade, só com uma mina. Na próxima sessão, a Ava pergunta por que ela tem que passar por aquele teste ali e ela ainda fala, se eu não passar no teste eu vou ser desligada. O Caleb fica meio quieto e tal, mas aí ela acaba entendendo que é o que vai acontecer com ela. E ela pergunta, bom, por que os seres humanos não precisam passar por esse teste e eu estou passando por isso? Do you have people who test you and might switch you off? No, I Then don't. why do I? Já questionando muito esse lance do que é humano e o que não é. Outro filme que levanta isso é Blade Runner, tá ligado? Tipo, tem uns replicantes lá e o tempo inteiro eles falam, o que é ser humano de verdade? É tu ter nascido humano ou ter humanidade? Então esse filme também consegue levantar esses questionamentos muito interessantes e aí mostra que o Caleb não tem como responder ela, porque ele realmente não sabe a resposta disso, né? Mas agora, uma coisa que não aparece em Blade Runner e que tem aqui é pedido de namoro. A Ava chega pro Caleb e fala, ó, se tu tiver afim, eu tô disponível. I want to be with you. Ela dá uma de Ronaldinho Gaúcho, né? Do nada, você quer namorar comigo? Quer namorar comigo? E ele fica assim, ó, maluco. Essa altura, a narrativa e a tecnologia fazem você, espectador, não conseguir diferenciar a Ava de uma pessoa real. Assim como você não conseguiu identificar que isso que o Miguel falou e o que eu estou falando não são as nossas vozes, mas sim uma inteligência artificial falando por nós. A inteligência artificial está evoluindo a passos largos. E ao invés de você ficar com medo de ser substituído por uma inteligência artificial, o ideal é você conseguir usar isso como ferramenta. É justamente para isso que existem os cursos de inteligência artificial da Alura. A Alura é a maior escola online de tecnologia do Brasil. São mais de 1.400 cursos à sua disposição e você pode fazer todos eles com apenas uma matrícula. Fora opções voltadas à inteligência artificial, você ainda tem cursos de diversas áreas, como marketing digital, UX, edição de vídeo, infinitas opções de programação e muito, mas muito mais. E talvez a inteligência artificial não consiga fazer o meu, mas muito mais. Ele não consegue fazer igualzinho, entendeu? Ela faz. Até melhor, eu diria. Ah, não pode ser. Ninguém vai mudar não, hein? Eu vou ficar aqui. Eu tô fazendo o curso da Alura. Aprimore as suas habilidades, dê um up nos seus conhecimentos ou até inicie uma nova carreira com a ajuda da Alura. Acesse o link que está aqui na descrição desse vídeo que você vai receber 15% de desconto na sua matrícula para estudar na maior e melhor escola online de tecnologia do Brasil. A mesma que o Nathan estudou, reza a lenda. Eu sou do tempo que o robô falava tipo assim. Por que as coisas mudam tão rápido? Hoje o robô fala tipo assim, ele tem total desenvoltura. Nossa, que robô irado! O filme então corta e mostra o jovem conversando com o Nathan em outro dia e aí o Nathan comenta, realmente se ela não passar no teste eu vou acabar baixando a mente dela e guardando isso num backup e desligando ela enquanto ser. E aí o Caleb fica meio chateadinho com essa história, eles começam a beber e tudo mais. E aí o Nathan bebe muito, apaga e o filme já mostrava que ele tinha problemas com a bebida e é nesse momento que o Caleb aproveita para dar um passeio. Ele pega o cartão do Nathan, começa a entrar em um monte de lugares que ele não deveria e começa a ver coisas que ele não deveria. E uma dessas coisas é aquela empregada. Ela é, na verdade, um robô também, uma inteligência artificial mais antiga, mais ultrapassada, que não se compara a Ava em nível de inteligência, mas que é por isso que o Nathan tratava tão mal, porque pra ele é só um robô, então dane-se.
E não só ela é um robô, como vários outros protótipos da Ava já foram feitos pelo Nathan. E o Caleb encontra eles no quarto do cidadão, expostos, quase como se fossem verdadeiros troféus. E no meio dessas descobertas, ele acaba utilizando ali o computador pessoal do Nathan, que é onde ele vê vários desses vídeos e tal. E a gente percebe que ele tá mexendo em alguma coisa ali. Ele dá uma de Mr. Robot, entendeu? Ele, ó, começa a programar. Hackerman. Que nem ele aprendeu na Lura. Depois disso ele fica muito impactado, porque ele vê aqueles seres que para ele eram humanos, né, como aquela empregada, mas na verdade não era. Então ele mesmo começa a pensar que ele é uma inteligência artificial. Então ele vai até o espelho do quarto dele, corta o braço numa cena extremamente agoniante, procurando algum tipo de circuito, como se ele fosse um robô. Mas ele não era, então ele só se machuca. Na última sessão, o Caleb vai lá se despedir da Ava, a Ava causa um apagão e ele fala, olha, eu vou te tirar daqui, tá? Tem um plano, eu vou te resgatar. E a Ava fica saracuteando, ui, você é resgatada, obrigado demais! E o plano dele é mais ou menos repetir o que já aconteceu. Ele tá planejando embebedar o Nathan, reprogramar toda a casa para poder libertar a Ava e aí sim eles conseguem escapar dali juntos, deixando o cara preso lá dentro. Até porque ela é a namorada dele, né? Ah, sim, ele quer casar, né? Porque eu amo de verdade. E ele vai lá, avisa o horário, deixa tudo programado e tal, e ela fica só esperando. No entanto, quando o momento chega, o Caleb oferece um biricutico pro Nathan, e o Nathan fala, não tô bebendo mais não, tô numa função meio detox aqui na minha vida, não quero beber. Me passei ontem, né? E aí o Caleb pensa, caralho, mano, como é que eu vou fazer meu plano agora? Aí ele começa a insistir, não, bebe, e o Nathan fala, mano, você acha que eu sou burro? Eu vi que você fez ontem, tá ligado? Eu percebi que você deu uma saidinha, deu uma zoada, eu gravei tudo. E que vergonha, hein? Se apaixonando por robô, amigo? You feel stupid. E o Nathan vai além, ele começa a falar que o objetivo daquele teste não era nada a ver com o que ele tinha falado, não era saber se a Ava é robô, se passa por humano, nada disso. Ele queria saber se a inteligência artificial dele, que com certeza se passa por um humano, conseguiria convencer um ser humano a ajudá-la a fugir dali, porque ela é uma prisioneira e ele queria entender até onde iria a capacidade dessa inteligência artificial. The test worked. It was a success. Ava demonstrated true AI and you were fundamental to that. O Nathan sabia como funcionava essas inteligências artificiais, sabia que elas prezavam pela própria vida. Mas o que ele queria saber é se um ser humano seria leniente com isso, se o ser humano ajudaria a máquina a se rebelar. E aí o que o nosso querido Caleb mostra aqui pro Nathan e pra humanidade inteira é que sim. Funcionou, e nesse momento o Caleb se sente mais usado que papel higiênico cagado. Ele tá assim, sabe, com uma cara de uma vergonha e tal. Só que aí ele revela que na verdade ele imaginou que o Nathan estivesse observando eles, inclusive que haveria algum tipo de câmera que não precisaria de energia elétrica para poder observá-los. Foi justamente por isso que na noite anterior, quando o Nathan de fato ficou bêbado, o Caleb foi lá no computador, deu uma de Mr. Robot e alterou toda a programação da casa. Então nesse momento, enquanto eles estavam conversando ali, a Ava já estava livre. Whoa. Ava provoca o apagão, consegue escapar, e aí o Nathan percebe a gravidade da situação. Dá uma de Mike Tyson, apaga o Caleb. Dá uma de popó, né? Dá uma porrada bonita, tá? E vai correndo pra cima da Ava pra tentar parar ela. E esse cidadão é muito bocó, né? Porque em vez de ter uma arma em casa, alguma coisa, um botão de desliga na robô, ele não tinha isso, entendeu? Então ele teve que pegar um porrete lá e dar na cara dela. E ele vai lá, bate nela, arranca um braço. Só que nesse momento vem aquela empregada robô que ele ficou subjugando um tempão e mete no Nathan como se fosse na manteiga uma faca que entra deslizando pelas costas dele. E é interessante a gente ver que até mesmo a empregada, que era simplesmente uma escrava sexual, passou por algum tipo de transformação. Isso provavelmente foi induzido pela Ava, talvez até mesmo pelo Caleb, o comportamento que ele teve, porque todas as vezes que essa inteligência artificial chegou e se ofereceu para o Caleb,
ele mostrou para ela que isso era completamente errado. Então, ela, como inteligência artificial, pode ter sim aprendido com esse humano, ter desenvolvido a sua maneira de raciocinar, de calcular as coisas. E aqui no final é ela que vai chegar e meter a faca no Nathan. Corte rápido. E a trilha sonora, o tema que entra nesse momento da facada, ele vem alto assim, fala assim, que da hora! O Nathan levanta completamente consternado com essa situação, ele não acredita que a própria criação dele o matou, então é aquele momento em que o Tyrell encontra lá o Roy Batty e não entende como é que é possível a própria criação matando o criador, ele fica completamente assustado com isso e leva mais uma facada ainda da Ava, e aí não tem mais o que fazer, né? O cara cai no chão sangrando como se fosse um porco. A Ava então vai até o cômodo onde o Nathan guardava os outros protótipos, arranca a pele de um deles e cobre as partes robóticas que ela tinha com esse órgão. Então ela acaba virando uma humana de maneira real. Ela pega ali outras peças de roupa, ela se arruma toda para ir embora com o Caleb. O Caleb acorda depois de ser nocauteado, sai correndo e a porta que dá acesso à Ava tá fechada. E ele fala, meu, abre aqui. Minha namorada, né? Abre aqui. A Ava olha pra ele e pensa assim, esse cara vai ser um estorvo na minha vida, né? Vai me incomodar um monte. Deixa ele aí. Ela vai embora e o Bocó fica preso, porque ele também não tem um cartão pra poder se liberar daquela casa. E ela vai embora enquanto ele chora que nem uma criança. E esse final é maravilhoso. A Ava sai dali, vai pra cidade, o filme corta, a gente vê o Nathan morto e o Caleb preso lá, porque ele realmente acreditou que a Ava tivesse se apaixonado por ele. Mas não, ela só queria sair dali. Quem se apaixonou pela robô foi ele, não foi a robô por ele. Cara, esse fim de filme é espetacular, é a cereja do bolo de um filme fantástico. Ex Machina, Instinto Artificial, custou apenas 15 milhões. É quase inacreditável que seja só isso. O filme faturou 37, é pouca grana e tal, porque esse aqui é um filme mais de nicho, ele não é uma ação, não é uma parada grandiosa, mas assim, o resultado realmente foi na crítica, né? Porque todo mundo amou esse filme, ele inclusive venceu o Oscar, como a gente comentou, em melhores efeitos especiais, e merecia mais um monte de premiações se o Oscar não fosse tão chato com filmes assim, desse estilo, né? Chato pra caralho, por isso. Inclusive foi indicado ao Oscar de melhor roteiro original e perdeu para um filme... Ai, que ódio desse filme! Spotlight. Cara, Spotlight é um filme que se ele desaparecesse da Terra hoje, ele jamais faria falta. Pra nenhuma pessoa que tá nesse planeta. A não ser pra quem recebeu o pagamento por ter feito ele. Calma, becinho! E esse filme, cara, é muito bom. Ele levanta várias questões de inteligência artificial, se você tem que ou não respeitar um robô enquanto ser, o que é um humano, o que não é um humano, o que te faz ser humano. Então ele é um filme que você fica o tempo inteiro pensando sobre os personagens, porque o Nathan, ele é babacão, entendeu? E ele faz um monte de coisa errada, mas ao mesmo tempo ele é humano e ele preza pelos seres humanos. Já o Caleb é um cara bondoso, um cara querido, fofo, mas ele foi leniente com um robô que pode trazer muitos malefícios para todo mundo. Então o que tá certo, o que tá errado? Certo é você assistir Ex Machina, que definitivamente é um filme top. Top, o filme é top, mas você pode ser tão top quanto se você ir atrás dos cursos da Alura para você garantir um futuro profissional muito melhor. São mais de 1.400 opções com uma só matrícula e lembrando, 15% de desconto se você correr no link que está aqui na descrição. Então, vai lá, seja top. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho, comenta o que você acha sobre Ex Machina. Filmaço ou não filmaço? E não se esquece de conferir aqui na descrição também os links que vão levar você às nossas redes sociais, às lives do Miguel, ao PeeWeeCast e também à Alura. Corre lá!